Bom, esse aqui, opa, esse aqui é o meu terceiro projeto e não se passou muito tempo do segundo pro terceiro, mas por outro lado já temos aqui muitas evoluções, pelo que eu vi, já dei uma olhada bastante nele. E uma coisa que mais me chamou a atenção, assim, da primeira vista, e no quesito evolução, é esse aqui, ó, coisinha simples, pra quem já sabe, mas pra quem não sabia de nada, eu olho a retrospectiva e penso que isso aqui foi muito interessante. Porque, por exemplo, o fato do título estar mais. Aliás, está menos destacado faz com que as informações mais relevantes ganhem um destaque maior. Ganhem o destaque que elas precisam, sabe? E seja algo legal. Assim como o título daqui também tá. Uma coisa que poderia ter alterado na época seria isso aqui, ó. Ter diminuído mais o tamanho. Um pouquinho maior, pronto. E ter colocado o mesmo estilo, mesmo esquema. Uma cor mais escura. Porque daí daria mais destaque ainda para as informações aqui da tabela. E essa tabela aqui, basicamente, ela foi inspirada em um modelo de gerenciamento de tasks que eu vi no curso de análise de dados com Excel e Copilot pela DIO. No final da aula o professor mostrou isso aqui só para dar um exemplo lá. E eu achei muito interessante e eu quis fazer tipo, o meu próprio modelo inspirado no dele. Mudei totalmente o design e tal e algumas coisinhas. Uma coisa que eu não consegui mudar foi, e que eu gostaria, foi a seguinte. Eu mudei todo o projeto, né? Para uma paleta mais escura, uma paleta mais noturna, algo mais dark, né? Que eu gosto muito e eu vou explicar o porquê eu gosto depois no final. Só que eu não consegui alterar isso aqui, ó. A cor das, das barras, né? E eu acredito que talvez nem tenha como mudar. Então é algo que fica aí de pesquisa depois. Mas uma coisa que eu mudaria também seria isso aqui. A cor das barras. Enfim. Interessante essa parte dos títulos. Todos com menos destaque do que as informações a que eles se referem. Isso é muito legal. E também vamos entender aqui sobre o que se trata esse sistema de gerenciamento de tasks. Depois que eu vi a aula, eu quis fazer meu próprio sistema, como eu falei. Meu próprio sistema de cadastramento. E então eu fui lá no. Acho que. Não lembro se foi o ChatGPT ou se foi o Copilot. Mas eu criei dados fictícios só pra, tipo, ter conteúdo pra testar o modelo. Então, criei várias tarefas fictícias, vários. Três, né? Três colaboradores. Três colaboradores para cada tarefa. E aqui, as tarefas elas são classificadas, aliás, categorizadas com o status, que varia de stuck até done, passando também por o status de in progress, e elas podem ser classificadas dessas três maneiras. E também pelo nível de prioridade, que varia de 1 a 4. Se você colocar é uma barrinha de prioridade, colocando duas barrinhas, três barrinhas, e logicamente quatro barrinhas. Se você colocar acima de 4, já não conta mais como algo superior ao nível máximo, porque o limite é 4. Então você pode colocar qualquer número que ultrapasse 4 e vai apenas aparecer 4 barrinhas aqui. Então basicamente é isso, assim que as tarefas são classificadas. E aqui também a gente tem a data. Beleza. Uma coisa interessante que está atrelada ao status das atividades é esse gráficozinho aqui, que consiste em uma barra única, que compara a quantidade de tarefas realizadas, ou seja, completadas, tarefas com status de done, com o total de tarefas, no geral. E uma coisa interessante, se você mudar tipo assim, o status de, por exemplo, in progress para done, ó, a barrinha aumenta. E aqui também aumenta, né? Também tem isso aqui, o total de tasks, para você saber quantos tasks no geral tem, e o total de tarefas completadas. E assim vai, se você for aumentando, vai aumentando também. E esse gráfico aqui,
ele escala junto com a quantidade de tabelas, a quantidade de tarefas. Por exemplo, se eu colocar um aqui, o gráfico vai aumentar. Eu posso até mover um pouco mais para baixo. Opa. Colocar mais algumas tarefas para mostrar. Aqui sumiu, acho que... Ah, tem que interessa aqui também. Enfim, não vou focar nisso não, mas beleza. Ó, pode ver que aumentou também. 17. Antes a gente tinha 15. E assim vai. E o termômetro vai crescendo conforme as tarefas vão aumentando também. Eu posso colocar tudo em Done, que ele vai aumentar. Isso eu acho bem da hora. Dá pra tipo, ter uma noção geral e tal. Dá também dá mais vontade de completar as tarefas e tal. Isso é bacana. Bom, eu poderia ter parado por aqui, mas eu quis também tipo, colocar outras coisas que eu achei necessário para esse sistema de gerenciamento, né? Para essa tabela de gerenciamento. Por exemplo, se eu quiser tipo, obter uma informação específica a partir dessa tabela de tarefas, eu teria que, tipo, sei lá, procurar e tal, comparar, se fosse o caso de comparar coisas mais específicas, como por exemplo, tarefas por status, né? Eu teria que fazer isso tipo, manualmente. Então eu achei que seria interessante fazer tipo umas mini análises, até para treinar também design de visualização de dados, criação de gráficos e tal. E principalmente aprimorar tipo, o meu uso da paleta de cores escuras, que é algo que desde o começo eu tipo, quis fazer. E eu vou explicar também o porquê no final. Então eu criei basicamente isso aqui, que eu achei bastante interessante. Bem simples, bem mastigadinho e tal. Aqui a gente tem uma tabelinha para servir de norteador caso seja necessário, mas o que mais chama atenção aqui é o gráfico. Acho que é a primeira coisa que quando você troca de planilha, a primeira coisa que você olha é o gráfico, não tem pra onde correr. E uma coisa que eu achei interessante é isso aqui, ó. Esse detalhezinho que eu consegui. É, essa técnica que eu consegui fazer, mesmo sabendo nada disso, na verdade, não sabia nada. Mas mesmo assim eu achei interessante essa jogada, que foi, eu queria usar a paleta escura, só que aqui as cores da paleta escura são bem limitadas, na verdade. Então, o que eu fiz? Eu alterei o fundo do gráfico, porque você pode perceber a parte do gráfico referente ao status de in progress, ela é quase tão escura quanto a parte do fundo do design geral e tal, da planilha. Então eu teria pro fundo do gráfico para uma cor mais clara, que contrastasse essa parte aqui e a separasse do fundo da planilha. Pô, bem simples, né? Tipo, bem óbvio. Mas pra quem já sabe, pra quem não sabe de nada, é algo interessante de se fazer, é uma sacada boa, sabe? E, tipo, fico contente com isso, com essas pequenas coisas, acho bastante interessante. Bom, basicamente não tem muito o que falar sobre esse gráfico aqui. Uma coisa que eu alteraria seria isso. Eu colocaria à esquerda porque... Opa, calma aí. Vou só ajustar um pouquinho aqui pra... Aqui a área de plotagem. Opa, foi demais. Foi de menos. Tá bom, só pra ter uma ideia, só pra separar mesmo. Por que eu colocaria as legendas à esquerda do gráfico? Porque a nossa ordem de leitura, ela consiste desse sentido, né? Ela vai da esquerda para a direita. E eu acho que, tipo assim, quando você bate o olho aqui na área do gráfico e as informações importantes para você ter uma compreensão melhor sobre ele já estão aqui na sua ordem de leitura natural, você já entra no gráfico, você vem daqui pra cá, já entra no gráfico tendo uma mínima noção sobre o que ele se trata. Diferente
se ele já tivesse tipo aqui à direita, como estava antes. Você primeiro entra no gráfico para depois saber sobre o que ele se trata. E como pode dizer, esse movimento de você entrar no gráfico para ter um primeiro contato geral com ele sem saber sobre o que ele se trata, gasta uma energia cognitiva a mais. E o que eu venho aprendendo sobre essa questão de gráfico e visualização de dados, storytelling com dados, é que quanto menos energia cognitiva você gastar, melhor. Quanto mais fácil a informação tiver para aquelas pessoas que precisam entender ela, melhor, sabe? Melhor pra você, melhor pra eles. E também, tipo, isso se alinha muito com um aspecto pessoal, uma ética pessoal, de, tipo, facilitar a vida das pessoas, né? Em um mundo tão complicado, quanto mais você puder ajudar e facilitar a vida das pessoas, sem se prejudicar, é importante fazer isso aí. É melhor, né? É importante e é melhor. Mas beleza, enfim. Seguindo esse padrão cognitivo de você primeiro ler da esquerda para a direita, você já entra no gráfico tendo uma noção sobre o que ele se trata. E isso facilita o seu processo de entendimento. Uma alusão muito boa a isso é, tipo, uma vez eu ouvi uma história, é bem engraçada. Assim, o assunto é bem engraçado, é sobre dar banho em bebês. E basicamente você não joga o bebê na água, né? Você primeiro vai molhando ele aos poucos pra depois sim colocar ele no banho de fato, né? Óbvio que todo o processo faz parte do banho, mas o que eu quero dizer é que você não joga na água, você vai preparando ele para digamos assim, para o momento principal, né? Para começar a dar banho nele de fato. Mesma coisa aqui, você não joga a pessoa no gráfico direto, você não vai você não joga lá o gráfico na cara dela, você tipo vai preparando ela, né? Você tipo dá um mini norteamento e tal. Porque quando ela lê isso aqui, ela já sabe que tipo, a parte branca é referente à parte concluída. E assim como as demais coisas. Então já entra no gráfico tendo uma noçãozinha. E isso facilita muito com que ela compreenda. Esse é um gráfico simples, mas mesmo assim já ajuda. Imagine um gráfico mais complexo. Vai ajudar muito mais. Então é basicamente isso sobre essa parte aqui. Aqui eu tentei usar um gráfico diferente. Uma coisa que eu mudaria também seria isso. Eu usaria o mesmo tipo de gráfico. Por quê? Seguindo aquela lógica da ordem de leitura. A gente estava aqui. Vimos o esquema de gerenciamento. Adentramos em uma parte que a gente quer saber informações específicas. Analisamos esse gráfico aqui e nos acostumamos com esse padrão de visualização. Já deciframos ele, já entendemos eles. Já entendemos ele. Mas quando passamos, vemos um modelo totalmente novo, que apesar de se assemelhar bastante ao anterior, é novo, sabe? Ou seja, mais um pouco de energia cognitiva sendo gasta em compreender as informações que precisamos compreender. Não é o ideal, né? Pode parecer simples, pode parecer besteira, mas quanto menos energia cognitiva você gastar, melhor. Essa é a lei. Digamos assim, é a lei, né? Mas é isso. Esse gráfico aqui tem esses problemas, porque o modelo dele é alterado. Outra coisa também, mesmo esquema aqui, colocar as legendas à esquerda, fica melhor. E outra coisa também, vamos primeiro ir aqui para a tabela para a gente ter uma noção. Nível de prioridade vai do 1 a 4. Quantidade de tasks varia aqui, 3, 5, 3, 4. Beleza, total 15. Ok. Aqui a gente consegue entender porque tem os títulos, né? Uma coisa também que tem, aliás que não tem, é título. Os gráficos não tem títulos. Porque eu acho que, como eu coloquei aqui, eu falo, não precisa, né? Já estou navegando aqui, já estou indo para essa guia, tasks para status. Então eu já sei sobre o que isso aqui se trata. Mas talvez fosse interessante colocar um títulozinho aqui, seguindo esse esquema aqui, de deixar ele bem desfocado, mais existente. Enfim, aqui dá pra entender. Inclusive poder também até trocar o título dessas coisas aqui, essas colunas aqui, ficaria mais interessante. E travou o PC.
Ficaria mais interessante. Mas enfim, porque destacaria aqui, mas beleza. Aqui fica fácil você compreender porque tem um título, né? E você consegue ver que os níveis de prioridade e as quantidades de task. Consegue comparar elas. Por mais que seja ruim, porque seja só o número, sei lá, eu acho isso aqui estranho. Eu nunca vi, assim, lendo e estudando sobre, fazendo curso, eu nunca vi, tipo, ninguém falando sobre isso, sobre, tipo, questão de ter números, né? Comparação entre números. Mas eu acho difícil, tipo assim, não difícil, mas tipo assim, eu acho que poderia ser melhor, porque geralmente números assustam as pessoas e é muito mais fácil você compreender texto do que número. E aqui, no gráfico, isso aí se revela muito forte, né? Porque não tem nenhum texto, só tem número. E aqui tem um, dois, três, quatro. Fica difícil entender sobre o que esses números se tratam, se são tipo, sei lá, legendas ou se são nível de prioridade ou quantidade. Você tem que fazer tipo, um esforço a mais para compreender isso. Por mais que seja simples, você não consegue compreender logo de cara. E o objetivo, ao menos eu acredito que seja tipo, o melhor objetivo que você possa ter na área de visualização de dados e tal, e análise de dados. Porque não adianta só você analisar os dados, você tem que repassar essas informações, o que você extraiu de interessante. Então, tipo, é muito importante, tanto quanto você saber analisar o dado, é você saber passar esses dados. E é como eu falei, quanto menos energia cognitiva você gastar, melhor. Só de você bater o olho e não conseguir entender de uma vez, já é algo a, tipo, tentar melhorar, sabe? Tentar deixar o mais simples possível. E você tem que fazer essa comparação, tem que colocar o cursor em cima da legenda para saber sobre o que se trata, por exemplo, aqui, prioridade. Então sabemos que aqui é sobre prioridade, beleza. É simples, mas não é tão fácil quanto poderia ser. Aí aqui a gente tem que ver que o nível de prioridade tem 3 tarefas, 2 tem 5, 3 tem 3 e 4 tem 4. Sabe, poderia ser melhor. Talvez eu pudesse colocar, tipo assim, um texto aqui, tipo, prioridade nível 1, ou então nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ficaria mais interessante do que apenas o número. Mas essas são as coisas que eu alteraria. Deixaria o gráfico do mesmo tipo que o anterior. Colocaria, tipo, uma legenda mais explicativa aqui e colocaria a legenda no lado esquerdo. De resto, em questão de paleta assim, eu acho que ficou bem interessante. Apesar de que aqui, ó, essa parte aqui específica, a parte da nível 3 de prioridade, a cor dela tá quase com a mesma cor que o fundo, sabe? Então, talvez fosse interessante ter pegado essa mesma cor aqui e colocado aqui. Mas beleza. Aqui, nessa parte. Ah, inclusive, já que eu tô aqui, vou mostrar uma ferramenta que eu conheci depois disso aqui e que foi me ajudando bastante depois disso, que é o Just Pick Color. Não, é o Just Color Pick. Vou mostrar pra vocês aqui, essa aqui, ó. Você baixa ela rapidinho. Acho que eu vou deixar o link aqui, então, caso que alguém ache esse vídeo. Vou deixar ela aqui na descrição, o link pra baixar. E ela é muito boa, porque o seu cursor, ele funciona como um identificador do código de cor. Ou seja, eu quero descobrir que cor é essa cor aqui. Eu coloco o cursor por cima e ele vai gerar o código. Para copiar o código, eu tenho que... Não, aliás, para gerar o código eu tenho que apertar Alt X. Ó, você pode ver aqui que ele gerou o código da cor. Isso funciona para qualquer cor, de qualquer canto, de qualquer parte da tela, inclusive. Eu posso vir aqui, ó, posso vir aqui enfim, nesse solzinho aqui, Alt X, e ele vai falar qual que é o código da cor. Eu posso vir aqui e copiar o código da cor e aqui no negócio, no baldinho das cores do Excel de preenchimento, mais cores, e aqui no código da cor eu posso simplesmente dar um Ctrl e dar um Ctrl V no código que eu colei. Vou colocar aqui também o asterisco e dar um OK. Ó, é a mesma cor que o solzinho. Isso é muito bom, né? Porque, por exemplo, eu poderia ter vindo aqui e tal,
selecionado essa cor, daí voltando aqui e aqui na parte de preenchimento, aliás aqui na parte de preenchimento poderia ter vindo em mais cores e tal, colado o código. Opa, calma aí. Beleza, eu tinha colado o código errado, mas aqui ó, você pode ver como ficou. Ah, mas ficou meio parecido aqui e tal, com a cor desse outro nível de prioridade. Podia trocar para algo mais escuro. Ó, destaca bem, dá pra destacar tranquilo. E aí, essas seriam as modificações que eu faria. E outra coisa interessante aqui, ó, olha como o amarelo destaca bem com o preto. Vou colocar, por exemplo, isso aqui. Ó, em título. É interessante. Destaca bem as informações. Ó. Vou colocar logo tudo. Enfim. Fica legal. Aqui a pergunta era as tasks por colaborador, né? Tipo, quantas tasks cada colaborador tem. Nossa, dicção já era. Mas coincidentemente, cada colaborador tem 5 tarefas, né? Então, sem a necessidade de gerar um gráfico para isso, eu trouxe apenas um cartão aqui bem grande e tal, falando que cada colaborador tem 5 tarefas. Não tem muito o que falar, segue o mesmo esquema de uma tabelinha aqui do lado. E aqui onde seria o gráfico, né? Simples e tal, bem direto, dá pra qualquer pessoa compreender. Então tá perfeito. E aqui, sem querer, eu acabei já dando um spoiler do porquê eu usei cor escura, uma paleta escura. E porque eu pretendo me especializar nesse tipo de paleta pra gerar tipo, os melhores gráficos possíveis e tipo fazer um storytelling do melhor jeito possível usando paleta escura. Óbvio que dependendo do contexto, se o contexto pedir e necessitar muito de um fundo claro, aí eu não vou ter condições de contrariar a necessidade do contexto, né? Mas podendo optar, eu com certeza vou optar por um fundo mais escuro, porque olha como o fundo branco ele tipo agride os olhos e tal. E por mais que digam que vamos fazer aqui um experimento. Aliás, beleza, já copiamos aqui. Aliás, já selecionamos, vamos copiar. Vamos pegar essa planilha, colocar ela pra cá e pegar o que foi copiado e simplesmente colar. Não copiou. Dá um zoom, alinhar tudo e tal, beleza? Vamos tirar o formato. Vamos tirar só o formato aqui. Limpar formatos. Para ficar ainda mais visível, vamos também alterar o design da tabela para algo mais clean. Pronto, dizem que um fundo branco ele destaca bastante os dados em si. E eu concordo com isso, realmente destaca bastante. Só que, como eu falei, né, tipo, agride muito os olhos e você passar longos períodos aqui não vale a pena. Eu não sei se essa agressão aos olhos ela tá se dando muito forte aqui em questão da comparação, porque ó, aqui a gente tá tipo, num nível agradável, digamos assim. Os olhos estão na zona de conforto e tal, dá pra ver tudo muito bem. Aqui já tem um contraste muito grande entre a preta e cor. Mas no geral, particularmente eu acho tipo que visualizar as coisas em um modo escuro é mais interessante do que no modo claro, porque é mais confortável aos olhos. Eu acho que tipo assim, se você tira
agressão aos olhos, se você deixa tipo, os olhos em uma zona confortável, você pode focar tipo, mais energia em entender os dados, né? E você consegue tipo assim criar uma hierarquia visual, criar é, dar importância ao que merece importância, usando sim uma paleta de cor mais escura, um modo mais noturno, né? Mais dark, digamos assim. Então é por isso que eu sou a favor e tipo, pretendo me especializar em dashboards e gráficos em temas escuros. Óbvio que também tipo, sabendo fazer diferente a partir da necessidade do contexto, mas como eu falei, podendo optar, eu prefiro optar por algo mais escuro. Enfim, no geral foi isso. Eu já tentei gravar esse vídeo aqui bastante vezes, mas eu acho que agora vai dar certo. E esse aqui foi meu terceiro projeto e, como eu falei, olhando em retrospectiva e vendo também é, a evolução que eu tive do meu segundo projeto para o terceiro projeto, já fiquei bastante feliz. E eu acho que o meu quarto projeto ele traz ainda as coisas melhores para analisar. E é isso aí.